O sistema bancário, eu estou antecipando os temas da nossa aula. O sistema bancário é o sistema, é uma empresa de advogados e contadores, e economistas também, mas é basicamente advogados e contadores, que ganham mais dinheiro, ganham mais lucros, para usar a palavra correta, conforme eles conseguem fazer operações com taxas de juros maiores. Uma forma de obter taxas de juros maiores é ultrapassar legalmente as regulamentações. Até os anos 70, nos Estados Unidos era proibido pagar juros sobre depósitos à vista. Por quê? Porque o sistema bancário estava administrando um sistema de pagamentos. Então ele não podia assumir riscos, ele não podia pagar juros sobre depósitos à vista. Era a regulamentação Q, em inglês, de Q Regulation. Um banco fez uma inovação financeira, que o sistema financeiro compara as inovações em biologia, em física. Né? A gente fala, olha, a FAPESP financia biotecnologia, faz inovações, mas nós somos inovadores. Né? O discurso ideológico do setor financeiro é que é inovações financeiras. Quais fazem inovações financeiras? Qual foi a inovação financeira dos anos 70 nos Estados Unidos? Foi a Now Account, quer dizer, a conta agora. O banco obedecia à lei, sim. Todo o seu depósito à vista não tinha juros. Só que ele criava uma outra conta para você, chamada depósito de poupança, que rendia juros, sim, senhor. E te dava um serviço extra, no começo do computador. Se você sacar, emitir um cheque contra a sua conta de depósito à vista, que é a única conta que admite um cheque, e não tiver recursos suficientes, ele, graciosamente, transfere o recurso da poupança para a sua conta à vista. Então, ele está obedecendo à lei. Depósitos à vista não rendem juros. Só que ele transformou o depósito à vista no depósito a prazo, por essa simples operação. Pode mandar o General Attorney, os controladores do dinheiro, o Federal Reserve, olhar lá no banco, ele não fez nada incorreto, mas ele desobedeceu à regulamentação. Então, hoje ninguém deixa o dinheiro no depósito à vista. O que acontece é que hoje este modelo, esta visão do mundo já não é correta. Porque poucas vezes no sistema financeiro de hoje você fala, eu quero ver a cor do dinheiro. Não, você trabalha com cartões de crédito e cartões de débito. Então, hoje a presença do símbolo dinheiro é menos importante, por causa do cartão de crédito, cartão de débito e pagamentos eletrônicos. Tá certo? Então, o nosso modelo, olha, se eu abrir mão desse dinheiro, eu vou perder juros, está em dúvida. Esse modelo aqui de controle da base também está em dúvida. Aliás, está tão em dúvida que o governo não controla a base. Ou ele não diz que está controlando a base. Ele diz que está controlando a taxa de juros com a qual ele redesconta os títulos públicos. O Banco Central brasileiro, o Banco Central europeu, o Banco Central americano, o Banco Central australiano, neozelandês, controlam a taxa de juros. Porque a base perdeu a sua importância. Eu quero ver a cor do dinheiro, perdeu a sua importância. É uma tendência. Se você vê o que aconteceu, vamos dizer, em outubro de 2008, o dinheiro ficou importantíssimo. Você vai ver, vou pôr dinheiro aonde? Eu não sei que banco que vai conseguir honrar os seus compromissos, eu quero pôr dinheiro no cofre. Ou eu quero comprar ouro. Tá certo? Agora eu vou apresentar o Banco Central de 1873. 1871. Em 1871, a França havia acabado de ser derrotada pela Prússia. E dá-se início um período longo, é o item número 7. Então, aqui, o Banco Central de 1871.
Eu estou brincando um pouco com o assunto. Em 1873, a 1871 a 1914 é chamado período dourado da teoria quantitativa da moeda. Chamado por nós, economistas. É um período de prosperidade e de certa estabilidade financeira. Ele se inicia em 1871, como eu disse, com a derrota da França, com a França sendo derrotada pela Prússia, Bismarck, assinando um acordo em Versalhes, é o primeiro acordo de Versalhes, de pagar os danos da guerra à Prússia. E a partir de 1871 a 1914, o mundo passa por um período de grande estabilidade financeira e prosperidade. Bom, em 1871 não existia Banco Central nos Estados Unidos, nem no Brasil. Existia na França um banco oficial, Banco da França, que executava as funções de Banco Central, mas nem ele sabia que era Banco Central. E existia na Inglaterra o Banco da Inglaterra, que também não sabia que era um banco oficial e Banco Central. Não estava definida a função do Banco Central. O Federal Reserve dos Estados Unidos é criado em 1913. Os meios de pagamento, dinheiro era ouro. É o período do padrão ouro. A forma de você finalizar, settle, liquidar uma dívida, era entregar ouro contra esta dívida. Era o ouro que era o representante geral do valor. No Capital, o Marx não chega a discutir a moeda sem que existisse ouro. Não fazia sentido para ele existir moeda que não fosse ouro. Então, até... Isso aqui, né, para vocês é muito tempo, mas estamos falando de 140 anos. 140 anos atrás, se eu quiser, eu posso estender esse período até 1971. 50 anos atrás, dinheiro era ouro. Ouro. Quer dizer, hoje eu estava dizendo, no balanço do Banco Central, do livro-texto, o papel, moeda, isso aqui é muito importante. Agora, se eu vou para 1871, 1914, isso aqui não vale muito. O que vale é ouro. Os pagamentos em muitas economias eram feitos em moedas de ouro. Aquela que o cara faz assim para ver se é ouro. Já viram em filme? O cara pega uma moeda e faz assim. É moeda de ouro. Para grandes pagamentos, moeda de ouro. Para facilitar o troco, para pequenas despesas, você usa uma moeda de um metal barato qualquer. Cobre, latão. Porque aquilo ali é só para fazer, é só uma unidade de conta, que nem um feijão. Mas os verdadeiros pagamentos são em ouro. Para não andar com ouro, com moedas de ouro ou com barras de ouro para lá e para cá, haviam organizações, bancos, que recebiam o ouro em depósito, em custódia, para ser exato, e guardavam esse metal para os seus clientes. Sendo detentores e davam para os clientes, vale ouro. Olha, você pode emitir uma nota, está aqui, você depositou 1000 barras de ouro, então eu vou te dar aqui notas do meu banco, Wells Fargo Bank, eu estou pensando lá no oeste americano. Fargo's Bank vale 1 grama de ouro. E você faz alguns seus pagamentos com esse papel. Quem quiser vir sacar o ouro, vem aqui e você está tranquilo. Você tem papel que você pode pôr no bolso, tem unidades convenientes, 1, 5, 10, 15, 20 mil. O dinheiro era ouro. Tá certo? Como esses bancos privados tinham a confiança dos depositantes, adivinha o que aconteceu? Eles davam crédito com o ouro do outro. Né? Eles faziam empréstimos na sua moeda, se fosse um banco emissor. Existiam bancos emissores privados
ele dava a moeda, oh, você quer comprar uma fazenda nova? Está aqui, eu te empresto 1.000 gramas de ouro, que estão depositados aqui, você paga o proprietário da outra fazenda. Eles multiplicavam o valor do ouro depositado. É inevitável a multiplicação. Está certo isso? Então, havia um processo de criação de moeda para uma dada quantidade de ouro. Mais tarde houve crises, a crise famosa de 1907 nos Estados Unidos gera a criação do Federal Reserve Bank, que é uma federação de bancos centrais americanos que passa a controlar o sistema bancário e ser responsável pela circulação da moeda nacional, o dólar. Na França e na Inglaterra já existiam bancos, que não era o Banco Central, mas era o banco responsável pelo sistema bancário, o Banco da Inglaterra e o Banco da França, que viviam no padrão ouro. A moeda era uma moeda mercadoria. Então, o balanço do Banco Central, vamos pôr aqui nessa data hipotética, 1871, ativo e passivo. Ativo é ouro. Esse é o ativo importante. Eu vou desenhar aqui uma barra para vocês entenderem. É mercadoria mesmo que está aqui depositada. E passivo é papel moeda emitido em nome desse ouro. Esse papel moeda representa essa quantidade de ouro. É o regime do padrão ouro. E ele pode ter outras moedas de outros países, vamos dizer, dólares, libras esterlinas, francos. E pode fazer empréstimos para alguns bancos, empréstimos a bancos. Mas isso aqui é uma variação. Na realidade, o papel moeda dele é para valer ouro. É um regime de uma moeda mercadoria. Mais tarde, ele pode financiar o governo. Títulos da dívida pública, mas é uma heresia. O governo não deveria ter dívida pública. Eu estou falando do período dourado do pensamento clássico. Como o governo tem dívida, não é para ter dívida. Esse é o Banco Central do mundo clássico. Eu diria que é uma história arqueológica quase da moeda. A moeda era ouro, a moeda era uma mercadoria. Se vocês lembrarem das aulas que tiveram de equilíbrio geral, se não tiverem o dia que tiverem, em modelos microeconômicos, você trabalha com preços relativos. O preço da batata em relação ao trator, o preço da manteiga em relação ao canhão, um preço sobre o outro. Não trabalha com preços nominais. Para facilitar as contas, o teórico que está fazendo o modelo de equilíbrio geral fala, vamos escolher uma das mercadorias como numerário, ou seja, vai ser aquela contra a qual todos os preços serão comparados. Esse numerário é o ouro. Os teóricos do equilíbrio geral estão pensando sobre esta economia. Economia onde a moeda é uma mercadoria como outra qualquer, o ouro. É um mundo que não existe mais. Por que não existe mais? Porque o sistema bancário, o sistema financeiro, usa representantes do ouro como ouro. E hoje nós usamos, em 2011, representantes de nenhuma mercadoria, representantes de créditos e débitos. Perdão, o dinheiro é representante de créditos a receber. Mas como nós vamos ver nesse passeio crítico literário do pensamento econômico sobre moeda, nós somos sempre, os conservadores estão sempre tentando resgatar o passado, né? Ou aplaudindo as coisas novas e perigosas do presente e do futuro. E os não conservadores estão sempre preocupados com o funcionamento desse sistema monetário. Exemplos. Um dos candidatos republicanos nas primárias fez uma afirmação que para nós economistas é tola, mas que exemplifica, duvido que tenha um economista republicano que defenda isso. Ele propõe
a volta do padrão ouro e o fim do Federal Reserve. Ele está com uma nostalgia de 150 anos. Sabe lá, pode acontecer, né? O mundo é... Aí nos livramos dos bancos que são gananciosos e passamos a fazer os pagamentos em ouro. Ouro não depende do governo. Aliás, não depender do governo é uma característica importante do ouro. Faz parte, vamos dizer, da teoria do indivíduo como um indivíduo soberano, autônomo, sem que ninguém se intrometa com a sua vida. Use o ouro. Alguns economistas contemporâneos de Chicago, Lucas, autor das teorias de expectativas racionais, um autor importante nesse assunto, propõe que se controle a base monetária e não a taxa de juros como está sendo controlada agora. A teoria quantitativa da moeda, que vocês conhecem, que nós vamos explicar na aula que vem, supõe que, tendo moeda demais, o preço da moeda cai. Ou seja, há uma inflação. Quando o preço da moeda cai, você precisa cada vez mais moeda para comprar uma coisa, está havendo uma inflação. A teoria quantitativa da moeda se baseia nessa hipótese. A moeda é uma mercadoria como outra qualquer. Se houver excesso dessa mercadoria, o seu preço cai. Portanto, se houver excesso de moeda, haverá inflação. A questão é, a moeda é uma mercadoria como outra qualquer? Será que isso é uma hipótese verdadeira? O presidente do Banco Central do Brasil, antes de 99, Gustavo Franco, quando se reclamou sobre a taxa de câmbio, preço do dólar, ele falou, o preço do dólar é como o preço da batata. Tem muita batata, cai o preço. Tem pouca batata, sobe o preço. É um pensamento quantitativista, clássico, do tempo que a moeda era mercadoria. A moeda hoje não é uma mercadoria. Nós estamos num mundo de uma moeda de crédito, puro, o jargão da economia é uma pure credit economy, uma economia de crédito puro. Se for ao Banco Central, se for conversar com o motorista de táxi, num momento de crise, graças a Deus nós não estamos, mas nos antigos momentos de crise, alguns deles, ou barbeiros, que têm um pensamento, vamos dizer, popular e conservador, diriam, se tivesse ouro, o Brasil perdeu tanto ouro para Portugal, se tivesse ouro, se nossa moeda fosse lastreada em ouro, não estaríamos passando por essa crise. Que é um pensamento do século XIX e um pouquinho do XX. Nas crises financeiras do período padrão ouro, as pessoas, de fato, como nas crises, retiram o dinheiro do banco. Só que eles não retiram o dinheiro, eles retiram as moedas douradas, as moedas metálicas com ouro e guardam em suas casas. E cria uma crise, né? Semelhante à crise de você retirar os depósitos de um banco. Porque ele não tem todo o ouro prometido nos vales que ele emitiu, ele não tem todo o ouro correspondente aos vales que ele emitiu, ele multiplicou também. Então ele corre o risco de quebrar. E nesses riscos, aparece um banco que precisa salvar os outros. É o Banco da Inglaterra, o Banco francês, o Banco da França e, no começo do século XX, o Federal Reserve. Se vocês lerem o livro Mauá, um belo livro do Jorge Caldeira, né? Do Jorge Caldeira, vocês vão ver o Mauá como um grande empreendedor sendo asfixiado pela política monetária do imperador Dom Pedro II, que quer manter o padrão ouro, ele corta o crédito. E numa operação que valeria a pena reler, ele especula contra o imperador ou contra o Banco do Brasil, que quer regularizar, quer estabilizar o preço do R$1.000, que é a moeda da época, ele especula e ganha. Mas é o ouro que está asfixiando o empreendedorismo do Barão de Mauá, que acaba quebrando. Mais ainda, vocês vão ver, talvez nesse livro, propostas
de utilização do dinheiro, que é a mercadoria, entre o Nordeste e o Sul do Brasil, o Sudeste do Brasil. O Nordeste, na época da safra da cana, precisava de dinheiro, que era mercadoria. E o Sudeste, na época da safra do café, precisava de dinheiro, que era mercadoria, era ouro, era representante de ouro. Faltava papel, se vocês quisessem, o ouro que representasse papel. Então, há 1000 propostas no período inicial da República para ver um jeito de transportar dinheiro entre São Paulo, Centro-Sul cafeeiro, e o Nordeste açucareiro, para não faltar crédito naqueles períodos. É um período de moeda e mercadoria, você tem que estar preocupado com o transporte de dinheiro. O Rui Barbosa propõe, 1890, e propõe uma reforma monetária, saindo do padrão ouro e indo para um dinheiro creditício. E cria uma grande confusão. É a crise do encilhamento que se processa. Esse é o mundo do século XIX, o mundo do padrão ouro, o mundo do pensamento clássico, o mundo das taxas de câmbio fixas, porque as taxas de câmbio, cada dinheiro representa uma quantidade de ouro, então eu troco um dinheiro pelo outro, vendo quanto ouro tem em cada um. A taxa de câmbio é fixa. Esse é o mundo onde os quantitativistas pensam na teoria quantitativa que aumentando a quantidade de ouro dá inflação. E se o governo emitir papel, ou os bancos emitirem mais papel moeda com a mesma quantidade de ouro, dá inflação. É o mundo que inspirou os artigos de Eugênio Goudin. Eugênio Goudin foi ministro da Fazenda do Café Filho, se eu não me engano, e sempre escreveu no Globo uma coluna semanal, pelo menos. O Brasil vivia altas taxas de inflação e ele escrevia sempre: se o país parar de emitir, acaba a inflação. Como se a inflação fosse o resultado da emissão, e a emissão fosse aquela visão popular que nós temos da emissão, é alguém embaixo no Palácio Planalto emitindo dinheiro e pondo na rua. Que não é verdade. Ou um senhor feudal falando assim: meus vassalos, devolvam as vossas moedas, ele funde todo num cadinho e devolve com menos ouro. Essa é a visão da teoria quantitativa. Ela não é uma visão equivocada, ela é uma visão anacrônica. Ela está se referindo a um tempo em que a moeda era uma mercadoria, como outra qualquer. Nos anos do século XX, 45, 90, isso já não é verdade. A moeda passa a ser a moeda de crédito. Nós vamos analisar isso com cuidado. E hoje o Banco Central, vou falar pouco sobre o Banco Central, mas hoje ele é um financiador importante do governo, o déficit público já não é um palavrão, ele não tem ouro, muito pouco, é um transtorno, ele opera no mercado de divisas, ele empresta aos bancos, e pior do que isso, em momentos de crise, ele opera com derivativos. Ou seja, ele opera como se fosse um banco central, um banco privado. Ele vende dólar futuro para evitar a desvalorização do dólar, ele compra dólar futuro. Não que isso seja o preceito já ortodoxo, mas ele faz, o brasileiro faz, o americano faz, o francês faz. Nós estamos numa economia de puro crédito.